Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá a todos que nos acompanham, mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho semanal, agradecendo desde já a companhia de vocês, aqueles que semanalmente nós sabemos que estão sempre conosco nesta corrente de luz, corrente de amor, e cumprimentando e agradecendo a todos aqueles que estão conosco pela primeira vez. Pedimos que possam se juntar a nós nesse propósito do aprendizado dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nosso Evangelho vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, tanto na rádio quanto na TV Fraternal. A Fraternal está em todas as mídias sociais, por isso a gente sempre pede para que possam nos acompanhar. E aqueles que estão nos acompanhando e nos assistindo pelo YouTube, que possam deixar o seu joinha ali, curtir o nosso vídeo, curtir esse trabalho, e que possam também, sempre que possível, compartilhar nas suas redes sociais, para que esta corrente possa cada vez mais se expandir, para que a palavra de nosso Mestre Jesus possa chegar o mais longe possível. Sabemos que sempre haverá alguém necessitado de uma palavra amiga, de um consolo, de um momento de paz, de equilíbrio, um momento em que nós possamos buscar o nosso interior para poder refletir dos nossos problemas, refletir das nossas situações que vivemos. E assim encontrar forças para poder seguir. O Evangelho de hoje será do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Meu nome é Ricardo, eu farei a condução do Evangelho de hoje. Estou aqui acompanhado da Kátia e do Paulo. Boa noite. Que vamos tratar de falar um comentário sobre o tema que será lido. Então, gostamos sempre de agradecer a vocês por estarem conosco. Para aqueles que estão chegando hoje, eu gostaria que o pessoal da produção pudesse passar a nossa página para que vocês pudessem, inclusive, tomar ciência. Aqueles que não nos acompanham ainda, vocês vão encontrar lá, fraternal.net.br, essa é a nossa página, e ali você tem toda as nossas matérias, você tem os nossos programas que são veiculados, tanto rádio quanto TV, tem as mensagens que são trocadas diariamente, aí você também pode curtir a nossa TV Fraternal. Quando você entra na página, você rodando ali a página, você vai chegar na TV Fraternal, você vai poder acompanhar os vídeos ali também. E alertando a vocês também que a Fraternal está no Spotify, onde você pode encontrar todos os capítulos do Evangelho e poder acompanhar os Evangelhos anteriores. Pela página também você consegue escutar a Rádio Fraternal. Tá? Então, você tem ali um espaço onde você pode entrar em contato conosco via WhatsApp ou via mensagem. Então, temos matérias e temos ali várias situações que das casas também que divulgam seus trabalhos também. Então, é importante que você possa navegar pela página, tomar ali o conhecimento, e ali você vai encontrar, inclusive, um ícone onde você tem um Evangelho no lar, e ali você vai encontrar todas as sequências e uma sugestão de como pode ser feito esse Evangelho. Que é isso, tem o ícone Evangelho no lar. Ali você entrando ali, você vai ter
os evangelhos e vai poder, inclusive, ver uma sugestão de como é feito o evangelho no lar. Isto dito, vamos então iniciar o nosso evangelho da noite com a nossa prece inicial. E eu vou pedir... Kátia, faz? Farei sim. Então, neste momento, vamos respirar um pouco mais fundo, sentar-nos de maneira mais confortável. Vamos elevar nosso pensamento aos nossos amigos espirituais, aqueles benfeitores que nos acompanham desde sempre em nossa jornada. Pedir a eles que nos permitam, nesse momento, ao ouvir a leitura, os comentários, nos permitir ter o melhor entendimento e nos traga uma melhor compreensão das coisas que forem ditas, nos inspirem, nos ajudem a seguir nossa trilha, nossa jornada de uma maneira mais firme, mais equilibrada, trazendo mais harmonia para a nossa vida. Vamos nos ligar a Jesus, a Maria, tão amorosos, tão cuidadosos com todos os espíritos, estejam eles neste plano encarnado ou desencarnados. Vamos pedir a eles que estejam sempre conosco, nos acompanhando também. E com a oração de Francisco de Assis, vamos dar início então ao Evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Seja Deus. Então, relembrando apenas, capítulo 17, serem perfeitos, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Para aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, logo abaixo, você rodando a página, você vai encontrar o texto completo, para que você possa também ali acompanhar, ler o texto junto com a gente. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, das instruções dos espíritos, cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as duas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia.
Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submerdes o vosso espírito, submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Bom, mais um ensinamento que nos é trazido através do Evangelho, e uma coisa que nos é bem colocada é a questão de que o Espiritismo ele traz essa forma de como nós devemos agir, onde nós devemos encontrar este equilíbrio entre cuidar de corpo e cuidar do espírito. Nós bem o sabemos já, pelas leituras que fizemos do Evangelho, pelos ensinamentos que nos são passados, de que esta é uma vida passageira e que nós estamos aqui através de um corpo material que está recebeu esse nosso espírito, que é um espírito eterno, que estamos aqui em evolução. E é lógico que toda vez que nós, por ser uma ferramenta do espírito, o corpo ser uma ferramenta de trabalho do espírito, que é através do corpo que ele vai se manifestar, é através do corpo que ele vai vivenciar nesse mundo onde nós vivemos, nós necessitamos deste corpo. Então é como se ele fosse uma ferramenta de uso do espírito. E se nós formos trazer um comparativo com qualquer atividade que a gente possa ter, se nós não cuidarmos bem da ferramenta que nos serve para que nós possamos obter o nosso ganha-pão, para que nós possamos obter exercer as nossas atividades, nós sabemos que as nossas atividades estarão comprometidas e muitas vezes correndo riscos à nossa própria saúde. Porque se nós não tivermos uma ferramenta adequada, uma ferramenta que esteja muito bem cuidada, ela pode nos trazer problemas sérios, inclusive problemas de saúde. E assim também é o corpo. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, nós também vamos trazer problemas de saúde para o espírito. Isso é uma coisa inevitável, porque o espírito precisa desse corpo para dar continuidade na sua vivência, que é ilimitada. E nós sabemos que nós estamos aqui cumprindo jornada. E se nós não soubermos trabalhar essa jornada, e se nós não trabalharmos direito o nosso corpo, nós estaremos apenas dificultando a tarefa que nós e nos comprometemos a fazer. Então, os excessos que nós cometemos, isso tem reflexo imediato, já nessa vivência, quanto mais nas próximas. É lógico que, de acordo com o tamanho do excesso que nós cometemos, isso é lógico que vai acarretar em problemas futuros. Mas o que ele nos coloca, que eu tiro da lição de hoje, é a necessidade que nós temos
nós estamos sim no processo de reforma. Então, toda vez a gente fala da reforma do espírito, da reforma que nós temos que melhorar, nós temos que nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores, mas o que ele nos traz é que nós não devemos esquecer que nós temos que cuidar do nosso corpo. E eu acho que essa é a grande colocação que ele nos traz através do texto. Sim, eu acho que a grande palavra desse texto é o equilíbrio. Sim. Né? Ele nos convoca a buscar o equilíbrio das coisas do corpo e das coisas do espírito, porque ambos são complementares, né? Então a gente percebe, né, na nossa vida diária, no nosso convívio com as pessoas, que todo desequilíbrio pode trazer um grande prejuízo, seja ele qual for, eu acredito, né? Até me ocorreu aqui, enquanto o Ricardo falava, o equilíbrio de humor. Uma pessoa excessivamente mal-humorada nos remete a que ela está desequilibrada, que ela está comprometendo até a saúde dela nesse desequilíbrio que ela vive, né? Sem contar no relacionamento que ela está minando aí com as pessoas, né? Isso é um exemplo que me ocorreu. Mas existem vários, né? Os excessos de toda ordem, né? De toda ordem, eles trazem uma consequência. Isso. Trazem uma consequência. A palavra é essa, a consequência. E uma consequência nem sempre boa, né? Aliás... Na maioria das vezes, porque o excesso, né? Geralmente, algum prejuízo ele traz, né? Então, porque o excesso já é a falta de equilíbrio, né? Sem dúvida, que vai ter que ser reparada, né? Não tenho dúvida. Não acaba aí. Né? Não. Vai ter que ser reparada em algum momento. E de alguma forma, em algum setor, né? Nem a pessoa que trabalha excessivamente. Em algum momento, vai sucumbir aí na saúde, de alguma maneira, vai ter que... Porque a estafa não é apenas a estafa do corpo, né? É a estafa de todo o sistema. E nesse sistema está incluso também o espírito também, né? Sem dúvida. Quando você transgride os limites, você automaticamente está levando consequências para todo esse conjunto. Porque é lógico que o desequilíbrio também faz com que o espírito também passe a não trabalhar de uma maneira harmônica. Ele passa a não ser talvez mais paciente, passa a não ser talvez mais, não ter mais a questão do processo da caridade, o processo do bem fazer, né? Porque o excesso, que nem você colocou, o excesso de trabalho, tira o tempo dele, inclusive, de se fazer algo em prol para o espírito, que é a evolução dele. Então, a Kátia fez um comentário interessante, né? Porque o espírito aqui, ele nos diz claramente, nós temos um prisioneiro dentro de nós. E o nosso espírito, né? A nossa alma, aquele jovem. De uma ordem divina. Não pertence a nós, pertence a Deus. E a relação corpo, matéria, perispírito e alma tem que estar em perfeito equilíbrio. Só que ele coloca muito bem aí dos excessos, né? A gente falou do excesso de trabalho, mas a gente vai falar dos excessos da imoralidade, dos excessos dos prazeres físicos, do excesso da alimentação, do excesso do sexo desenfreado. Isso vai resultando numa dilaceração do seu perispírito e indiretamente do seu espírito. Existe um livro muito bom, Ricardo Kátia, acho que nossos ouvintes também conhecem, o pessoal que também conhece, que se chama Evolução em Dois Mundos. É um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, dito por André Luiz. E nesse livro, ele já começa exatamente, isso aí foi escrito numa época que ainda, né? E ali ele diz exatamente as consequências que você tem na posteridade quando você não trata bem o seu corpo. A dilaceração, os rompimentos que você ocasiona com o perispírito e também com a alma, né?
Atualmente, hoje, a Associação Médicas Espíritas, hoje, que está presente em vários países, eles trabalham já com esses conhecimentos, com essas informações, de que, de fato, um segrega para o outro algumas coisas. Então, você tem a potencialidade de fazer mal para a alma, mas a alma não tem a potencialidade de fazer mal para você. O perispírito, também, quando você vai dilacerando ele com as suas faltas, e aí a gente entra na questão mental também, né? Não estamos falando só de você não ter caridade, maus pensamentos. Você tem maus pensamentos. Porque aí você entra na questão do desequilíbrio, porque o desequilíbrio, ele vai transcorrer, ele vai afetar, é isso que nós estávamos comentando, ele afeta todo o conjunto harmônico, Sim. Porque o corpo é perfeito. Deus nos dá um corpo perfeito. Nos dá a ferramenta. Nós Desajustamos esse apenas pelo mau uso, Sim. né? E o que é esse mau uso? É excesso ou é a falta de trabalho? Porque não estamos falando só em excesso. E a falta de trabalho. O excesso é trabalhar muito ou não trabalhar. Não fazer nada, absolutamente. Ser obsoleto. Não. Né? Eu não quero fazer mal a ninguém. Então, eu não vou sair de casa mais. Pô, o que nós estamos fazendo então? Porque nós temos o nosso papel. Sim. Nós estamos aqui de passagem, mas todos nós temos a importância dentro desse conjunto do universo. Então todos nós somos parte integrante desse conjunto e temos as nossas tarefas, nossas funções. Sem dúvida. Então não é que o fato de eu não quero prejudicar ninguém, então eu nunca fiz mal para ninguém, mas você fez bem, também não fiz bem para ninguém. Então você não está sabendo utilizar aquela ferramenta. Eu te dou uma Ferrari de presente, você pega a Ferrari, coloca dentro da sua garagem e nunca sai com ela. Então, o que adianta você ter uma ferramenta boa se você não sabe utilizar essa ferramenta? Não utiliza. E essa é a questão. Até não quer utilizar. Não, né? exatamente. Se recusa a utilizar. Esse é o problema, né? Acho que a Kátia, né? Se você for uma monja, você vai rezar a vida inteira. Ou eu ser um monge, Então, nada você vai contra. tratar o lado espiritual somente. Somente, né? Então, também, E nessa, finalizando nessa questão do livro Evolução em Dois Mundos, em que o André Luiz fala muito bem do corpo nas suas minúcias, né? E por que você deve cuidar dele, também tem aquele livro que se chama O Abismo, das pessoas que fizeram mau uso do corpo. E aí a gente vê exatamente onde é que são esses espíritos hoje, nas dificuldades tremendas, onde até o perispírito foi dilacerado a tal ponto de se tornar um ovo, um ovoide. A reconstrução desse você precisa reconstruir o perispírito, e você imagina agora como foi a questão da alma, porque a alma ela vai permanecer. Mas a reconstrução do perispírito, para depois você fazer a reconstrução de um corpo espiritual e você voltar à vida com todas essas provações. Então, por isso que o Evangelho nos dá essa dica, né? Que foi do comecinho aqui. Como é que você pode ser sempre perfeito? Está aqui as características de a perfeição aqui, ó, né? Fazendo o bem, sendo um bom cristão, semeando o Evangelho, cumprindo com seus deveres, as virtudes positivas têm que sobrepujar as inferiores. Como é que é a sua posição nesse mundo atual? Como é que você se lida com esse mundo atual, né? E cuidar do corpo e do espírito. Então a dica está aqui. Você quer seguir, Kátia? Parabéns. Você não quer seguir? Arque com as consequências. Arque com as consequências. Né? Acho que é tudo isso, né? A questão do livre-arbítrio, ela vai muito de encontro com isso, né? A gente tem que... as instruções nos são passadas, as chances nos são dadas. Sim. Né? A ferramenta já faz parte de nós. O que nos cabe é tomar o conhecimento, aquela questão, para que eu estou aqui? Ou por que eu vim? Cada um tem que fazer essa reflexão. É muito importante que cada um faça essa reflexão. O que eu estou fazendo aqui? Para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Eu espero qual é a minha existência, né? Então, qual é a minha importância dentro desse meio e o que eu estou fazendo para mim mesmo?
E nesse conjunto está o que estou fazendo de bem para o meu corpo, o que estou fazendo de bem para o meu futuro. E para o Mas próximo, que futuro né? é esse? É o nosso futuro espiritual, é a nossa evolução. O que a gente está... Qual o propósito que eu tenho? Cada um tem que ter um propósito. Se não tiver um propósito, se não souber, é melhor que comece a correr atrás, comece a buscar. Porque é que a gente comentou aqui, ninguém está aqui de passagem, ninguém está aqui A passeio. a Ninguém está passeio. aqui a passeio. Inclusive aqui, mas eu vim aqui só para sofrer. Não, ninguém veio aqui só para Também sofrer. Ninguém veio só para sofrer. Nós viemos aqui para podermos reparar aquilo que nós ainda temos de errado e buscarmos, sim. A felicidade, ela é eminente, desde que saibamos os caminhos que nos levarão até ela. Então, essa coisa assim, aqueles que acham que veio só para sofrer, começa a mudar a forma de pensar, porque Deus não nos colocou no mundo para sofrer, Deus nos colocou no mundo para que possamos encontrar os meios para que nós consigamos encontrar a nossa felicidade interior, a nossa evolução. E é lógico que quando você vai, de repente, se você quer chegar num lugar paradisíaco, sabe, uma praia deserta, linda, maravilhosa, você tem como objetivo aquilo, você vai passar por vários percalços, de repente, inclusive, em alguns lugares perigosos. Mas lá na frente você sabe que você vai ter aquilo que você almeja encontrar. Mas não é assim, eu não consigo pular essa etapa. Nós temos que passar por esses caminhos. E nós estamos aqui ainda em caminho. É verdade, né, Katia? Se você... Isso aqui, para mim, não sei se para vocês, ele está dizendo muito claro, muito cuidado nos seus vícios, muito cuidado nos seus pensamentos, muito cuidado naquilo que você acha que é só prazer material. Então, já é um alerta para mim. Isso aqui está muito claro que se eu não fizer realmente essa reforma, que eu não reclame depois das consequências da espiritualidade. E eu acho que também, de tudo que a gente está falando aqui, algo que devemos prestar atenção é o próprio título do capítulo. Sede perfeitos. Então, o Pai nos criou, a partir da sua centelha divina, para que sigamos o caminho da perfeição. A perfeição dele. Sim, e claro que estamos muito distantes, mas temos que saber que estamos a caminho disso. Sem dúvida. Buscar essa perfeição através do nosso modelo, né, que é o nosso mestre Jesus, que nos deixou ali a receita do bolo, né? Deixou a receita é perfeita. Nós que alteramos a receita. Nós não sabemos usar a receita. Nós colocamos muito fermento ou não colocamos fermento nenhum. E a dica do equilíbrio também, ela não só passa pelos excessos que afetam diretamente a ferramenta, o corpo físico, mas os excessos espirituais também. Por quê? Se a gente não buscar o equilíbrio espiritual, ele vai afetar o corpo físico também. Quantas vezes, né? Com certeza. Vamos lembrar aí das ansiedades, das depressões, enfim, né? Então, isso aí é a mente em desequilíbrio, né? E onde a gente vai buscar esse equilíbrio? Dentro de nós mesmos, recorrendo a Jesus, a Maria. Assunto da Maria. Nossa. Né? Mas é claro que a gente estava precisando falar disso, né? Sem dúvida. Sempre. Aliás, nós estamos sempre falando. Todo dia. Mas é isso, queridos amigos. Acho que é importante para aqueles que tiverem a oportunidade que peguem o capítulo lá desde o início e leia esse capítulo. É um capítulo muito bonito e que faz com que a gente passe a refletir um pouco sobre nós mesmos. Então agora eu vou pedir para que o Paulinho possa fazer a nossa prece e as nossas vibrações. E neste momento de continuidade nessas vibrações de luz, que as palavras de Jesus nos impõem a todos nós reflexões no nosso dia a dia, que essas palavras também possam chegar, Pai, a todas as pessoas hoje que fazem parte da humanidade. Eles também possam fazer as suas reflexões do quanto é importante ter esses caminhos descritos por Jesus. E assim,
que tudo isso possa ser sentido de uma forma sublime, de uma forma inteligente, que possa fazer o bem exatamente a todos. Pedimos, Pai, também que as luzes que emanam deste local, deste pequeno local de muito amor, possam chegar também a todos aqueles que estão nos vendo, a todos aqueles que estão nos ouvindo, e que também vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, mentalizem pessoas que necessitam também um pouco hoje dessa vibração. Sabemos que existem muitas pessoas hoje necessitadas de uma palavra simples, de carinho, uma palavra de fé, uma palavra de acolhimento, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Que você possa ser essa intermediação para essas pessoas. Que as palavras do Cristo possam também ressoar em todo o universo, em todos os países, em todos os continentes, em todos os locais onde haja necessidade de luz, porque a palavra do Cristo é pura luz. Creches, orfanatos, prisões, onde se encontram nossos irmãos menos esclarecidos, mas que caminham para o conhecimento, caminham para a luz, também estão a caminho da luz, que um dia também poderão ver essa luz. Pai, te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, e que possamos sempre, nas horas mais difíceis, não só nós, como todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, que possamos ter uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de consolo, e que nunca desistamos exatamente daquelas pedras que surgem nos nossos caminhos. Que possamos atravessá-las, porque sabemos que mesmo no vale da morte, não devemos temer a nada, porque o Senhor estará comigo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, nós agradecemos a companhia de todos. Que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos ampare, que traga paz, equilíbrio para todos vocês, que possamos ter uma semana produtiva e abençoada. Até a próxima semana, se assim Deus quiser. Até lá. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.